Professor Cid Mauro, assessor do ensino religioso da Secretaria de Educação do Estado do Acre, com o 9º ano na aula Fundamentos Religiosos de Respeito à Vida no contexto de situações conflitantes veiculadas pela mídia. Então, nós estamos diante de duas situações, né? Quais são os fundamentos religiosos de respeito à vida e como eles são veiculados pela mídia, né? A gente, às vezes, vê o aspecto positivo da mídia, o aspecto negativo da mídia, e a gente reconhece que as religiões, elas têm aspectos, principalmente com relação à preservação da vida, aspectos fundamentais. Evidentemente que a gente reconhece que, às vezes, há um comportamento negativo por parte de uma religião. A gente estuda diversos comportamentos negativos, isso tem relação com o ser humano. Já explicamos aqui que a gente não deve, por causa de falhas de lideranças religiosas, falhas de grupos de determinada religião ou falhas de um adepto de uma religião, achar que toda aquela religião não serve, aquela religião, então, não presta. Não é isso. Então, uma aula como essa vai nos educar para que a gente entenda a relação entre fundamentos religiosos de respeito à vida e o seu contexto de divulgação pela mídia, né? Então, vamos ver qual é a definição, que situações de conflito a gente encontra, não é? Que situações de desrespeito à vida a gente comumente pode encontrar e como que as religiões podem atender a essa questão. Por exemplo, necessidade de escolha entre situações incompatíveis e antagônicas que perturbam a ação e a tomada de decisão por parte da pessoa ou de determinados grupos. Então, às vezes, há situações antagônicas, há situações até que, às vezes, elas parecem que são de proteção à vida e, na verdade, são o inverso. Entendeu? Hoje, por exemplo, se discute muito a questão do comportamento errado de certos homens, do machismo. Então, às vezes, há um comportamento que, para aquela classe de homens, é absolutamente normal, mas não é. É um comportamento antagônico, é um comportamento incompatível, é um comportamento que está ferindo o direito da mulher. Então, como que a religião pode contribuir para isso? Como que a mídia pode veicular positivamente uma reação a isso? Está ali, a ação positiva da mídia. Ela deve ser mediadora de conflitos, de contenciosos, para que sejam resolvidos através de negociação, numa isenta arbitragem, intermediação isenta, contatos diretos entre as partes como solução de desarme. Então, os conflitos devem ser evitados antes que eles gerem consequências negativas. A gente daqui a pouco está num ano eleitoral, não é? E esses conflitos entre partidos e outro, né? Entre pessoas de uma... A polarização é sempre negativa. Então, como é que vai ser essa questão? Novamente, na política, a gente pode estar diante de uma situação de conflito. Situação incompatível e antagônica com o que? A humanização, com o ser humano, até com a razão. Então, a ação positiva da mídia. Claro que a isenção, o equilíbrio totalmente, imparcialidade, neutralidade, cuidado, não existem. Nenhuma pessoa pode dizer que ele é 100% neutra, 100% equilibrada, 100% imparcial. Toda mídia, todo veículo de comunicação tem uma tendência. Então, você tem que ser crítico, você tem que estudar, você tem que desenvolver a sua capacidade de percepção e cobrar até da mídia essa isenção que muitas vezes ela proclama para si mesma. Mas por trás dela tem o quê? Um ser humano como nós, que tem aspectos positivos e aspectos negativos. Qual seria o papel da religião, então? Ela precisa ser fonte de pacificação e não razão de conflitos. O conflito religioso deve ser encarado como incoerência. O que é uma incoerência? Uma coisa que não está condizendo com o fundamento. O fundamento religioso é o fundamento do conflito? Não, isso não é coerente, é incoerente. Não se pode falar de religião e conflito. Ela precisa se voltar, a religião precisa se voltar para a solução dos conflitos.
precisa ser mediadora de conflitos, crítica no uso errado da mídia. E mais uma voz que pode o quê? Apontar para um uso errado da mídia. Não pensem que a mídia é sempre positiva, sempre correta. A gente precisa estar de olho nela e a religião pode nos oferecer uma maneira da gente ter a nossa lucidez, a nossa capacidade crítica desenvolvida. E não ela mesma, a religião, se tornar negativa e produtora de conflitos, né? Vamos ver quais são as temáticas que a gente pode identificar hoje que são carentes de mediação. Intolerância religiosa é uma delas. A própria disciplina de ensino religioso, um dos objetivos dela é anular, é contribuir para que haja aproximação e fraternidade entre as religiões. O que é a intolerância religiosa? A falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar as diferenças religiosas, as outras crenças religiosas, a religião de terceiros. Eu tenho uma parceria, né? Às vezes há até entre religiões um diálogo, mas que exclui uma outra, exclui um outro grupo. Isso não é diálogo interreligioso, isso é intolerância religiosa. Racismo, um antagonismo muito presente hoje, conjunto de teorias e crenças estabelecendo hierarquia entre as raças. Não existe hierarquia, não existe raça superior. Etnia, não existe etnia superior. Doutrina ou sistema político fundado sobre o direito de uma raça considerada pura dominar a outra. Olha, o movimento indígena, como eles têm sido alvo de preconceito. Toda a cultura é importante, a língua indígena, a música indígena, a dança indígena, a religião indígena, são de fundamental importância. A concepção deles de vida, a ideia deles de preservação, de convivência com a natureza. O ser humano não sabe se ver como integrante da natureza. O ser humano, ele luta contra o meio ambiente, ao invés de preservá-lo. Então, a questão da olhar para uma etnia de maneira depreciativa é um conflito, é uma incoerência, é antagônico, isso precisa ser combatido. Violação dos direitos da criança, olha, fragilidade da criança, toda e qualquer situação que ameace ou viole os direitos da criança ou do adolescente em decorrência da ação ou omissão dos pais ou responsáveis, ou omissão da sociedade, omissão do Estado, isso é negativo, isso não pode existir, isso é violação do direito da criança, entendeu? Então é um outro esforço que a gente precisa entender, uma outra área que a gente precisa entender como que a religião pode, juntando-se as religiões entre si, trabalhar para que isso não aconteça. E como que, junto com a mídia, isso pode ser resolvido? Como que as pessoas, aceitando uma propaganda positiva nesse contexto, a gente toda hora sabe de um caso de desprezo pela criança, até pela criança recém-nascida, isso precisa mudar, ok? Violência doméstica é um outro aspecto, uma outra temática que carece de mediação, que pode ser mediada pelo esforço religioso, que pode ser valorizada na mídia como algo que precisa acabar, precisa terminar. Quanta propaganda já se faz sobre isso? E quais os avanços? A violência contra a mulher, a quantidade de feminicídios, não é? Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sofrimento sexual, psicológico, dano moral, dano patrimonial, isso é um tema em conflito que carece de mediação. E o narcotráfico, não é? A questão das drogas, do ilícito, não é? Precisa ser também o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, considerado inafianciável, né? É um crime inafiançável, insuscetível de anistia, é equiparado a um crime hediondo pelo ordenamento jurídico. Então, uma outra coisa que a gente costuma dizer, não é? Que a própria mídia divulga isso. O que mais rende dinheiro, ganho, é a venda de armas no mundo. E o segundo ganho que mais rende dinheiro é o narcotráfico. Como isso é necessário, é preciso que isso seja combatido. É mais um tema
de conflito que precisa de mediação. Vamos ver quais são as possíveis contribuições para a solução de conflitos? Como é que a mídia pode contribuir para a solução, para a mediação desses conflitos que a respeito dos quais nós falamos aqui? Nós mencionamos intolerância religiosa, racismo, violação dos direitos da criança, nós mencionamos violência doméstica e narcotráfico. A solução seria mídia, uso positivo do potencial de exposição. A mídia precisa usar o seu potencial de exposição de maneira positiva. Amplificar o efeito expressivo, não é? Que atinja todas as pessoas, até as crianças, numa propaganda positiva. O engajamento contínuo do público nesse sentido. Uma seleção objetiva de mensagens positivas. Acompanhamento dos efeitos pretendidos. Esse seria o uso positivo da mídia. E o que a religião pode fazer? Ela busca por uma influência positiva na ordem social. A religião, ela não deve se preocupar em tornar todas as pessoas adeptas dela mesma, mas ela deve buscar o diálogo com todas as outras para uma influência positiva na sociedade, na luta contra esses problemas, esses conflitos. Ela deve objetivar a humanização e a espiritualidade. Até pessoas que não têm religião podem ter espiritualidade, por causa das virtudes que quer cultivar, da maneira dela compreender o bem social que ela deve representar, pelo qual ela deve se empenhar. Então, humanização e espiritualidade deve ser um objetivo das religiões no seu contexto geral. Uma oferta de modelos de liderança, olha que coisa fantástica, não é? Bons exemplos. Os líderes religiosos devem ser fator de bom exemplo. Nenhum líder religioso deve aparecer na mídia para que seja destacado o seu mau exemplo. Pelo contrário, o seu bom exemplo, o seu perfil deve ser motivador, não é? Um apoio ético, um decisivo apoio ético. A ética religiosa, no seu contexto geral, deve vir em apoio à ética filosófica, para que isso seja um exemplo quando a mídia for abordar uma questão religiosa, seja sempre no sentido positivo, não é? E uma oferta de influência positiva de seus adeptos. Não somente os líderes, mas também os adeptos de qualquer religião. Eles devem ser exemplo, devem ser motivação. O ensino religioso, ele busca exatamente essa visão acadêmica do fenômeno religioso, baseado na ciência das religiões, para que a gente possa ter essa consciência crítica em relação às religiões, consciência crítica à nossa maneira de encarar o diálogo entre as religiões e consciência crítica também com respeito à mídia, para que seja defendido sempre o seu aspecto positivo e o seu empenho, que haja uma parceria, que haja um diálogo permanente, não é? Para que todas essas questões, pelo menos essas que nós abordamos aqui, elas possam se resolver, não é? A intolerância religiosa, o racismo, a violação dos direitos da criança, a violência doméstica e o narcotráfico. Ok? Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Não esqueça de clicar a aula na plataforma Eduque. E até a próxima oportunidade.